Olá pessoal, este é mais um Tira Dúvidas no Desenhando Direito. A dúvida que mandaram hoje é sobre o caput, e somente o caput, do artigo 13. Então vamos começar. O que é o caput do artigo 13? Ele fala o seguinte: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Isso pode parecer um pouco complicado, mas na realidade dá para simplificar bastante. A gente vai trabalhar com a chamada relação de causalidade. Relação de causalidade. Então a primeira coisa que a gente tem que ver é o que é essa relação de causalidade. Essa relação de causalidade também é chamada de nexo causal. Apesar de ser uma coisa até com um nome um pouco complicado, ela é simples de entender. O que é a relação de causalidade ou nexo causal? Nós temos uma conduta e nós temos um resultado. Ok? Vamos colocar dois quadradinhos, um da conduta e um outro quadrado para o resultado. O que seria então o nexo causal ou a relação de causalidade? É o vínculo, pessoal. É o que vai ligar a conduta ao resultado. É este vínculo aqui. Este vínculo ou essa ligação entre a conduta e o resultado é o nexo causal, a relação de causalidade. É o que a gente utiliza para saber se essa conduta em específico causou, o nome causal, o resultado, e se esse resultado é crime. A relação de causalidade ela investiga então se uma conduta é causa de um resultado. E se isso estiver dentro ou for considerado um crime, o sujeito tem que pagar. Mas o que a gente quer ver hoje é essa ligação aqui, ó. Essa ligação chamada de nexo causal. É isso que a gente vai estudar, é isso que a gente vai ver como a gente liga uma conduta ao resultado. Pensando assim, fica bem fácil de entender. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que existem 3 teorias sobre o tema. Essas 3 teorias, elas são muito importantes e elas vão dizer o que liga, qual é esse nexo causal, como funciona esse nexo causal. Essas 3 teorias, então, pessoal, são, vamos por aqui, ó, 3 teorias. Essas 3 teorias, elas são a teoria da causalidade adequada, a teoria da relevância jurídica e a teoria da equivalência dos antecedentes causais. Vamos uma por uma, bem devagar, para que todo mundo possa entender. O que vai importar no final é só uma, porque o nosso código só adotou uma. Mas é legal a gente saber essas 3 que são as mais importantes. Causalidade adequada. O próprio nome já nos traz o que essa teoria precisa. Na verdade, essa teoria entende como causa, seria a condição necessária mais a condição adequada para produzir o resultado. Então a causa aqui é uma junção entre uma condição necessária mais uma condição adequada. É isso. Necessária mais uma condição adequada para produzir o resultado. Além da condição ser necessária, ela precisa ser adequada. Vamos num exemplo bem básico. Alguém acende uma lareira no inverno e uma fagulha dessa lareira sai e provoca um incêndio. Essa fagulha foi necessária para causar o incêndio? A resposta é sim. Mas ela é um meio adequado? Seria o meio mais adequado? Seria não. Então, por essa teoria, estaria afastada aqui. Aquela conduta não foi a causa, não foi o resultado. Essa é a primeira teoria. A segunda teoria, chamada teoria da relevância jurídica, o próprio nome também vai trazer para a gente o que precisa para que uma conduta seja a causa de um resultado. O que essa relevância jurídica diz?
ela diz então que entende como causa, né, a condição relevante para o resultado. Então aqui a condição ela tem que ser relevante para o resultado. Uma condição ela tem que ser relevante para o resultado. Vamos dar um exemplo para ficar fácil. Existe um dique. Esse dique está cheio de água e uma pessoa joga um balde só de água dentro desse dique. E esse balde causa o rompimento aqui do dique. Esse é um exemplo bem dado, porque fica bem fácil de entender. Ele causa o rompimento de um dique e esse dique esvazia a água e causa um crime de inundação. Por essa teoria da relevância jurídica, o que a gente tem que pensar? Esse baldezinho pequeno, ele foi relevante ao ponto de causar aquele rompimento do dique? Ou foi o dique estar super lotado de água? Apesar dele ter sido, que essa conduta ter provocado o resultado, por essa teoria, ela afasta a relação de causalidade. Por quê? Porque a condição ela não precisa ser só necessária, não ser só a condição, ela precisa ser relevante. Ela precisa ter uma relevância muito grande para que o crime tenha acontecido. E nesse caso, não teria. Então, esse exemplo aqui, o réu não teria sido punido. E chegamos na última, na equivalência dos antecedentes causais. O que é essa teoria da equivalência dos antecedentes causais? Aqui eu vou até apagar a nossa lousa, porque essa teoria foi a que foi adotada pelo nosso Código Penal. Teoria da relevância dos antecedentes causais ou conditio sine qua non. Eu adoro esse nome, pessoal. Conditio sine qua non. Por quê? Porque se você for pensar nessa frase, conditio sine qua non, ela traz até um sotaque, assim, até você pensar nela, você já entende o que ela quer dizer. Uma condição sem a qual não. Condição sem a qual não. Conditio sine qua non. É fácil de lembrar por causa disso. Teoria da equivalência dos antecedentes causais fica um pouco complicado. Mas se você lembrar que a conditio sine qua non, ou seja, a condição sem a qual não, fica bem mais fácil da gente entender o que é essa causa e por que o código adotou ela. Na verdade, ela está aqui, ó, disposta no finalzinho do artigo. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Ó, conditio sine qua non. Condição sem a qual o resultado não teria acontecido. É a condição sem a qual não. Então, considera-se causa, ação ou omissão. Outro ponto importante é a ação ou omissão do sujeito sem a qual o resultado não teria ocorrido. Aonde a gente chega aqui? A gente chega numa coisa chamada processo hipotético de eliminação. Processo hipotético de eliminação. Esse processo hipotético de eliminação foi criado por um professor sueco chamado Thyrén. Esse professor, vou colocar o nome dele aqui até do lado porque é importante saber. Esse professor, Thyrén, ele inventou esse processo hipotético de eliminação. É fácil de entender. Nós temos um fato. Vamos colocar aqui esse fato como um homicídio. Tá certo? Como que eu sei qual causa deu o resultado do homicídio? Pelo nosso processo hipotético de eliminação, eu tenho que voltar no tempo. Lembrem desse desenho aqui, ó. Voltar no tempo e olhar todos os antecedentes e tenho que tentar suprimir os antecedentes. Suprimir os fatos que aconteceram aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Primeiro fato, segundo fato, terceiro fato, quarto fato, quinto fato, sexto fato. São vários fatos, tá? E eu tenho que ir eliminando esses fatos e vendo. Se eu eliminar o fato 1, o crime vai acontecer? Então vamos colocar aqui, fato 1, o que é? O fabricante da arma. A fabricação da arma. O fato 2, a compra da arma numa loja. O fato 3 seria o almoço da pessoa que comprou. O fato 4. O fato 4 seria o tiro. O fato 5. O fato 5 seria ter acertado o tiro
no agente. Então eu vou colocar aqui vítima. Acertado a vítima. E o sexto fato, a morte. Então vamos ao processo hipotético de eliminação. Se eu eliminar a fabricação da arma, se eu eliminar aqui, o homicídio acontece? Não. O homicídio não vai acontecer mais. Então essa é uma sine qua non, uma causa sem a qual não. A 2, a compra da arma. Se ele não tivesse comprado a arma, aconteceria esse homicídio? Não. Não aconteceria esse homicídio. Então aqui eu também não posso eliminar o 2. Se eu eliminar o 2, eu corto aqui a nossa linha. Ela não vai mais existir. Então o 2 também é uma sine qua non. O 3, o almoço do nosso réu. Não, se eu suprimir o almoço, a morte ainda continua. Então esse almoço aqui, opa, isso aqui, dentro do nosso processo hipotético, não é uma sine qua non. Então isso daqui não foi uma causa do resultado. Aqui continua tranquilo. O quarto, o tiro. Se eu suprimir o tiro, a vítima morre? Se eu eliminar isso aqui, eu corto a nossa linha. O quinto fato aqui, desdobramento, a vítima ter sido atingida. Esse quinto fato, se ela não tivesse sido atingida, aconteceria um crime de homicídio consumado? Não. Então, se eu eliminar aqui, eu também paro nossa linha do tempo. E a sexta morte, também é óbvio que se eu eliminar aqui, não tenho o crime consumado de homicídio. Seria tentativa, tá? Outro desdobramento. Estou falando de um crime consumado. Então, pelo processo hipotético de eliminação de Turém, é assim que se faz. Nós temos que eliminar, voltar em todas as condutas e olhar qual foi causa e qual não foi. Nesse exemplo aqui, o almoço do réu não teria sido causa. Então, isso aqui está fora do processo hipotético de eliminação. O que acontece aqui, pessoal, o que é difícil da gente entender aqui? Muitas pessoas dizem que há uma crítica muito veemente a esse processo de eliminação, a teoria da equivalência dos antecedentes causais. Por quê? Porque geraria uma regressão ao infinito. Porque, poxa, é justo que a pessoa que fabricou a arma, naquele nosso exemplo, ela seja responsável pelo crime, ela tem uma relação de causalidade com o crime. Então aqui que fica a grande crítica dessa teoria. Porque, poxa, é justo fazer uma regressão ao infinito, voltar? Se a gente for pensar nisso, então a mãe e o pai do réu também seriam responsáveis pelo crime. Também teriam uma relação de causalidade e responderiam pelo crime. Mas aqui o nosso próprio código dá uma solução e traz um alento aqui pra gente. Por quê? Porque não é só a relação de causalidade. Não é só ter sido causa. A causa, ela não é uma coisa isolada dentro do nosso código. Não é dizer, sim, você participou, a mãe e o pai do réu, eles participam, eles geraram um filho que causou uma morte. Mas eu vou pensar, poxa, peraí, eles são culpados pelo homicídio a ponto de ser punido pela nossa lei penal? Não. Por quê? Porque além de ser uma condição sine qua non, além de ser uma causa sem a qual não, nós temos um limitador dessa regressão. Qual que é? Aqui eu vou pôr um mais bem grande, que é o dolo, ou, aqui vou pôr ou, a culpa. Dolo ou culpa. Então, além do agente ter participado, ter causado uma sine qua non, uma condição sem a qual não, ele tem que ter uma vontade ou ter cometido um ato culposo, ter participado de alguma forma para aquele homicídio ter sido consumado. Então vamos pensar aqui. A mãe e o pai, eles têm alguma culpa? Eles fizeram um filho com a intenção de matar alguém? Ou fizeram algum ato culposo para que esse filho matasse alguém? Não, pai e a mãe não têm culpa nenhuma. Então eles estão fora da regressão. Eles saem dessa regressão ao infinito. Isso não pode ocorrer. Vamos voltar naquele nosso exemplo. O fabricante da arma. Esse cara que fabricou a arma, ele fabricou essa arma com a intenção de que o nosso agente matasse alguém? Também não. Aqui no nosso exemplo é um fabricante comum. Então ele está fora. Ele está fora da regressão. O vendedor. A figura do vendedor aqui, olha como o direito é lindo. Vai ser uma coisa complicada. Por quê? Essa pessoa vendeu a arma para o nosso agente, querendo que ele matasse. Ó, a pergunta é, ele teve o dolo?
Se a resposta for positiva, se nós chegarmos à conclusão de que esse vendedor queria a morte, de que ele teve dolo, aí, meu amigo, ele responde. Porque uma conditio sine qua non. Se ele não tivesse vendido com dolo, ele não teria ocorrido a morte. Ele vai estar dentro do nosso processo hipotético. Ele participa da regressão. Agora, vamos a um outro exemplo. E se esse vendedor for um vendedor legal de armas? For uma loja legalizada. A arma foi comprada por alguém que tinha porte, que podia comprar. E aí? Ele vai responder pelo crime? Lógico que não. Se for legal, também eu excluo a conduta aqui do vendedor. Ele não responde pelo crime porque ele não tinha dolo nem culpa. Apesar de participar da regressão, ele está na conduta, no desdobramento do crime, ele não participa como condição sem a qual não. Ele não tem dolo. Apesar de ser uma condição sem a qual não, ele não tem dolo. Ele deu causa, porém sem dolo nenhum, nem culpa. Então esse vendedor está fora por conta do dolo ou da culpa do agente. Esse foi um tira-dúvida sobre relação de causalidade. A gente está falando só sobre o caput, tá? Só sobre o caput do artigo. Ainda não adentramos ao estudo desse artigo, não estudamos parágrafo 1º. Aqui é só o tira-dúvida mesmo, que foi um pedido. Quem quiser também fazer pedidos, pode entrar na nossa fanpage, que o endereço está aqui embaixo, como vocês podem ver. Pode também mandar aqui nos comentários, pedindo alguma coisa. A gente vai atender assim que possível todas as dúvidas, tá certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.